não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Meta isso na cabeça, quer dizer, você... Como o assunto do filósofo, quer dizer, é a estruturação da cultura, né? À luz da estruturação da sua própria alma, e vice-versa, né? Ele é um sujeito que está como se fosse, vamos dizer, num contínuo reexame da sua própria vida, da sua própria alma, do seu próprio pensamento, das suas próprias paixões, da sua própria moral, tá certo? À luz de uma imensa documentação e vice-versa. Quer dizer que a elaboração da alma não se distingue da elaboração da cultura. Está compreendendo? Então isso quer dizer que, por exemplo, digamos, a solução de um dilema moral pessoal, o que eu devo fazer em tal ou qual circunstância? Isso aí pode ter aprofundamento, ramificações de imensa importância para a cultura. Também é claro que você não poderá fazer isso com todas as questões, porque muitas delas você terá que tomar decisões de ordem prática imediata. É isso? Mas, de modo geral, a partir do momento em que você tem, vamos dizer, a ideia, pelo menos a ideia da experiência fundante, você entende o que é, vamos dizer, a abertura para um influxo divino, que vai te dar a compreensão de coisas que você por si mesmo jamais chegaria a compreender, você tem nessa mesma experiência uma espécie de apelo a que você se torne melhor do que era. Quer dizer, para eu tratar com esse negócio, eu tenho que ter um upgrade da minha pessoa. Entendeu? Como é esse upgrade? O que eu quero ser quando crescer? Não é isso? Quer dizer, que qualidades humanas eu preciso ter, tá certo? Para poder conservar, aprofundar, trabalhar isso aqui. Nem todas elas são igualmente importantes, por exemplo. Como é que você faz, vamos dizer, com os seus maus hábitos, seus vícios, suas más inclinações, etc, etc. Bom, você vai ter que trabalhar uma por uma. Com muita paciência. O que significa que as suas preferências e inclinações pessoais, cada uma delas vai ter que ser repensada, reexaminada, com muita paciência também, e com muita sinceridade. Então você poderá ver, por exemplo, que certos defeitos, certos vícios podem ser incompatíveis com o tipo de translucidez que você quer, e outras não. Outras podem ser irrelevantes, podem ser até cômicas. Está compreendendo? Então, quer dizer que... Eu vou dar um exemplo.
Eu chamo de filósofo todo sujeito que está seriamente empenhado nessa reestruturação interior à luz de uma experiência fundante e que, com isso, exerce um influxo, vamos dizer, rearticulador sobre a sociedade. Então, isso quer dizer que o sujeito pode perfeitamente fazer isso, sem que a exteriorização de seus conhecimentos ou do resultado da investigação tome a forma de livros de filosofia. Não é isso? Então, por exemplo, Dostoiévski, nesse sentido, é obviamente um filósofo. E esse livro aí do Joseph Frank, que eu falei, isso torna isso ainda mais claro, porque se tratava de uma luta contra o caos interno, o caos externo. Você tem que achar, vamos dizer, um fundamento para poder rearticular esta coisa, rearticular como ser humano, quer dizer, o que eu quero ser, o que é o certo, é isso? E, portanto, exercer um influxo, uma sugestão, dar à sociedade em torno uma sugestão de rearticulação possível, que é evidente que a sociedade russa não seguiu. Dostoiévski certamente é mais útil para nós do que foi para os russos, tá certo? Mas esse influxo continua, beneficiando milhares de pessoas no mundo. Então, quer dizer, você pode beneficiar um certo círculo de pessoas, ou seus próximos, ou seus distantes, sem que a sociedade em que você está, concretamente, se beneficie disso. Isso vive acontecendo. Eu, durante um certo tempo, eu tive a esperança de poder exercer uma certa função, vamos dizer, educacional, em termos de Brasil, em escala de Brasil. Hoje eu não acredito mais não. Mas, na verdade, quer saber? Tanto faz, porque essa decisão não cabe a mim, já é Deus que resolve. Quem é que vai tirar proveito daquele negócio? São pessoas aqui e ali, são grupos, ou é uma sociedade? Isso é Deus que decide, não posso eu decidir. Não é isso? Por exemplo, eu tenho lido ultimamente o Diário de Julian Green. Julian Green é um grande romancista francês, maravilhoso, absolutamente maravilhoso. E a preocupação dele era escrever as suas histórias de modo que nada soasse falso. Que tudo tivesse uma certa naturalidade, mas não a naturalidade de parecer banal aos outros, mas é a naturalidade intrínseca da história, não extrínseca. E ele logo percebe que isso está ligado não a uma técnica literária, mas à sua consistência íntima de ser humano. Ele tem que ser totalmente sincero com ele mesmo para ele poder escrever com sinceridade. E ele leva anos, fazendo aquele diário, dia após dia, e pensando sobre ele mesmo, o que seria o certo em cada circunstância, e está interessado sobretudo nesse aspecto moral. Ora, Julian Green era gay, era homossexual. E ele vai pensando aquela questão não tem aqueles dramas ridículos, está entendendo? O sujeito que vai lá, deu e depois teve uma crise de arrependimento e saiu chorando. Não é isso, não. É muito sério o negócio, tá entendendo? Ele está querendo saber realmente que porra é essa, tá entendendo? E como é que faz. E chega um momento em que ele se converte ao catolicismo e lá pelas tantas ele chega à conclusão que o negócio é realmente pecado, que ele deve parar. E ele para, com 36 anos. Por isso que ele disser que não existe ex-viado, fala, não. Conheço um, pelo menos, por escrito. E depois disso ainda vive até os 98 anos. Né? E isto aqui é um esforço de reestruturação da alma à luz dos princípios. Isso é filosofia da mais alta qualidade. Então, por exemplo, na bibliografia filosófica incluiria o Diário de Julian Green. Tem 17 volumes. Né? É o diário maior diário que alguém já escreveu. Ele está lá, é uma autoelaboração, ao mesmo tempo que vai elaborando uma cosmovisão. Né? O Diário de Amiel, Henri Frédéric Amiel. Amiel era um escritor suíço, que ele via que ele não tinha... Ele era um sujeito muito volúvel, e muito romântico, vivia cercado de mulheres que gostavam dele, aquelas paixões um pouco platônicas, né?
E um homem muito sensível, muito sonhador, então ele não tinha continuidade para fazer trabalho nenhum. Né? E ele dizia, porra, nunca vou conseguir fazer nada na vida, porque eu estou fazendo um negócio que já mudei de ideia, estou pensando em outra coisa, né? E sou muito inseguro. Então ele vai anotando aquelas coisas no diário dele. E ele, vamos dizer, tudo o que ele lê, o que ele estuda, as conversas, também são para entender o que se passa com ele. É isso? E a elaboração, a autoelaboração dele reflete sobre a visão que ele tem da cultura. No fim, quando terminou a vida dele, ele não tinha escrito nenhuma das obras maravilhosas que ele queria escrever e que ele tinha capacidade para escrever. Só que é o seguinte, ele tinha escrito o diário. E o diário é uma obra absolutamente maravilhosa. Então você vê o diário de Amiel é um pouco menor do que o do Roland Green. Amiel, A-M-I-E-L. Henri Frédéric Amiel. É um pouco menor que o do Roland Green, tem 8 volumes. Mas é uma obra maravilhosa. Eu considero uma obra filosófica fundamental. Assim como os romances de Dostoiévski, por exemplo, ou de Franz Kafka, né? Ou Albert Camus, são. Às vezes tem questões que não puderam ser tratadas em modo teorético. Está entendendo? Como, por exemplo, pega o que está no conteúdo dos livros de Dostoiévski, para você poder expressar aquilo numa linguagem teorética, passaram-se mais de 100 anos. Para você saber a que conceitos correspondem aquelas experiências que ele está narrando ali. Então, às vezes, o filósofo, ele vira poeta ou vira romancista porque a questão que ele está tratando, né, está muito próxima da experiência humana direta. Então, ela tem que ser narrada primeiro, antes de poder ser examinada. Então, por isso que não existe a bibliografia formal em filosofia. Tudo pode servir de documentação para você. Está entendendo? Bom, então vamos fazer um intervalo. Mais incondicionado e básico possível, tá certo? Ao passo que um filósofo de menor envergadura, ele pega mais ou menos os problemas a partir das significações correntes da linguagem, problemas já culturalmente muito elaborados, tá certo? E às vezes não consegue perceber que existe um plano mais profundo embaixo daquilo, não é isso? Então, eu dei um exemplo no artigo que eu escrevi sobre Nietzsche, né? Eu dei um exemplo disso aí, quando Nietzsche trata, vamos dizer, Apolo e Dionísios, tá certo? Como opostos, tá certo? Colocando assim o elemento, vamos dizer, de luz e ordem por um lado, o elemento de caos e trevas por outro, né? Como se, vamos dizer, a luz e a ordem fosse sempre, vamos dizer, uma criação da cultura, tá certo? E o caos e as trevas fosse a verdadeira base de tudo. O que ele está fazendo? Ele está pegando um antigo simbolismo, já com várias sedimentações de interpretação em cima, tá certo? E está tratando aquilo como se fosse um elemento de ordem primordial. Ou seja, ele não sabe que ele está lidando com material de segunda mão. Você não pode esquecer, mas que um personagem mítico, né, ele não aparece nunca, vamos dizer, como
a personificação de certas qualidades fixas, ele não vem com um rótulo, né? Eu sou Apolo, eu simbolizo isto, assim, 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 assim. E o outro, eu sou Dionísio, eu simbolizo aquilo, assim, assado. Quer dizer, isso, vamos dizer, é uma fixação estereotípica que depende que vai se fazendo ao longo de muitos séculos. Os personagens míticos, todos eles, quando aparecem, têm a sua ambiguidade interna e eles se definem, na verdade, uns pelos outros. Não é isso que haja, por exemplo, vamos dizer, uma luminosidade aparente encobrindo um caos, ou ao contrário, um caos aparente encobrindo uma ordem. Isto para, vamos dizer, isto é a verdadeira experiência originária da qual surge esse mito. E só aos poucos aqueles personagens vão se consolidando, vamos dizer, em funções opostas intercambiáveis, né? Aliás, intercambiáveis não, imutáveis. Quer dizer que Nietzsche está lidando com um estereótipo cultural ocidental moderno, acreditando que está lidando, vamos dizer, com mitologia grega. Então, isso é um exemplo de falta de técnica filosófica, porque qualquer produto cultural que você veja, um mito, uma história, um símbolo, uma palavra e tal, você tem que perguntar de onde isso surge. Não é histórico, não necessariamente de maneira histórica, mas aqui experiências fundamentais isso corresponde. O que isso está querendo dizer, tá certo? E não apenas você averiguar, vamos dizer, um sentido convencional daquele mito. Por exemplo, quando você pega um simbolismo planetário qualquer, seja em mitologia, ou seja em astrologia, tá certo? Você certamente vai topar com significações já estereotipadas, tá certo? Por séculos de blá 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 em cima. É isso. E é evidente, porém, quando esses símbolos surgem, eles vêm carregados de uma espécie de visão direta das coisas que está se expressando através deles. Então você tem que voltar ao significado que seja o mais próximo possível da realidade que aquilo transmite, e não de ideias culturais acumuladas ao longo do tempo. Não é isso? Então, por exemplo, você vai estudar, sei lá, o simbolismo de Vênus, as pessoas vão dizer a deusa da beleza, do amor, etc, etc, etc. Bom, isso tudo são o quê? São significações acumuladas. Não é isso? Nenhuma obra mitológica vai se referir a Vênus nesses termos. Simplesmente contam certas coisas que Vênus fez ou disse. Não é isso? Então é aí que você tem que ir, né? E você tem que se perguntar, vamos dizer, a que aspecto da realidade efetiva, da realidade experimentada pelos seres humanos, corresponde este símbolo. E é somente assim, vamos dizer, que o sentido desse símbolo vai abrindo para você. Mas nunca, nunca, nunca trabalhando com material de segunda mão. Eu chamo de material de segunda mão os produtos culturais acumulados. Por exemplo, as várias acepções de uma palavra que vão sedimentando com o tempo, né? As ações de ideias, associações de ideias que aquele símbolo suscita num determinado tempo, numa determinada cultura, tudo isso é material de segunda mão. Não é isso? E onde para um filósofo é absolutamente imperdoável não saber que é material de segunda mão. Também você lidar com estes simbolismos todos como se fossem apenas criações culturais também é uma falta de técnica filosófica, porque nenhuma criação cultural surge do nada, né? E por mera arbitrariedade, quer dizer, tudo que alguém criou, escreveu, pintou, etc. Bom,
havia alguma realidade experimentada e vivenciada por trás daquilo. É a esta realidade que nós devemos nos dirigir. Ora, se nós não tivéssemos capacidade de imaginação, nós não poderíamos fazer isso, porque nós não podemos nos transportar fisicamente a outras épocas ou outras culturas e principalmente a outras cabeças. Tá certo? Mas existem experiências fundamentais humanas que são eminentemente repetíveis porque elas fazem parte da estrutura humana. Não é isto? Outra coisa, se você diz que por exemplo, Vênus é deusa do amor, eu digo, bom, mas o amor só pode acontecer no mínimo 2 seres humanos, né? No mínimo 2. Tá certo? Então, para que ela possa designar esse tipo de relação, é necessário que ela designe também algo que está na própria estrutura de cada indivíduo, não é isso? Se Vênus como uma das divindades cósmicas, portanto, como uma das forças estruturantes do cosmos, né, não correspondesse a nada na estrutura do indivíduo, muito menos poderia corresponder na relação entre eles. Não é isso? Então, enquanto você não conseguir expressar, imaginar e expressar o que no contexto grego Vênus significava como, vamos dizer, força estruturante da realidade cósmica, você não vai saber do que se trata. Mas do meu modo Apolo, Dionísio ou qualquer outro, né? Por exemplo, quando Nietzsche coloca, vamos dizer, a ordem apolínea como sendo superfície e o caos como sendo a profundidade, eu digo, é muito estranho, porque o Sol está no centro do sistema solar, como é que o centro poderia estar na superfície? Não é assim? Então você pode fazer também uma espécie de crítica dos mitos que você vai, vamos dizer, retirando sucessivos depósitos de interpretações culturais, tá certo? Até você tentar obter o que foi a expressão de um conhecimento originário. Do mesmo modo, quando você trata com qualquer questão, quer dizer, qualquer pergunta, questão filosófica que você levante, se você não tem ainda o domínio da técnica filosófica, da técnica no sentido primeiro, no sentido eminente da coisa, você sempre já colocará as suas questões de tal maneira que elas venham carregadas de pressupostos culturais que você não sabe se são verdadeiros ou falsos. Então você precisa descascar esses pressupostos de maneira a você poder colocar a questão de uma maneira que ela emerja diretamente da realidade e não apenas de um falatório acumulado ao longo dos tempos. Ontem mesmo, no outro curso, estava mencionando a questão quando as pessoas discutem qual é o melhor regime político, o melhor sistema político. Você vê que esta é uma questão que pode, vamos dizer, dividir as pessoas hoje em dia. Muita gente pode discutir isso aqui. Tá certo? Mas uma coisa é você discutir o que as pessoas pensam a respeito de tais ou quais sistemas ou regimes políticos, né? E outra coisa completamente diferente é você ver a que realidades correspondem as concepções efetivas desses regimes políticos. Ou seja, a que possibilidades humanas efetivas eles correspondem, se é que correspondem.
se é que o nome de um regime, por exemplo, não está designando apenas um aspecto dele, e não a sua a realidade inteira. Em suma, o filósofo tem uma espécie de instinto dos fundamentos, tá entendendo? E uma espécie de ojeriza de entrar nos debates quando eles já estão carregados de pressupostos, eles já vêm numa linguagem que só permite o intercâmbio de ideias e opiniões humanas, não o contato com a realidade que está ali subentendida. É isso? Quer dizer, a troca de opiniões é a coisa mais antifilosófica que pode existir. Porque se é possível trocar opiniões sobre algo, é porque realmente nada sabemos a respeito. Não é isso? Porque opinião você tem sobre o seguinte assunto: quantos lados tem um triângulo? Qual a sua opinião? Você tem opinião? Não, ninguém tem opinião, porque todo mundo sabe que é 3. Então, idealmente, você deve tender a tratar todas as questões assim, evitar a margem de opinião ao máximo, não é isso? Agora, quando você vê que não sabe, diz, bom, então eu não sei, eu vou dar uma opinião. Mas a minha opinião não vale mais que a sua, evidentemente. Então, para que serviria, quando eu falo troca, o intercâmbio de opiniões? Bom, num sistema político-democrático, é considerar que a troca de opiniões é uma coisa maravilhosa. Não é isso? Filosoficamente não serve para nada, é o contrário. Se nós temos que trocar opiniões sobre isso, é porque realmente nada sabemos. E se nada sabemos, a minha opinião vale nada e a sua também não vale nada. Então é o cambalache, né? A troca de objetos que não valem nada por outros de valor nenhum. Entendeu?